A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos chegando com mais uma reflexão bíblica para a glória do Senhor. E quero louvar a Deus por tua vida, que tem entendido essa nossa ideia de divulgar o Evangelho através dessas reflexões simples, claras e objetivas, alcançando pessoas não evangélicas e irmãos novos convertidos, aqueles que estão começando a carreira da fé. E eu quero louvar a Deus pela tua cooperação. Sim, você que tem compartilhado essas reflexões nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, e tem divulgado essas reflexões aí para a glória de Deus. Eu quero louvar a Deus por tua vida e pedir que continue fazendo isto para que possamos alcançar mais vidas e ver mais pessoas aceitando a Jesus, pessoas se fortalecendo cada vez mais na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem mais nenhuma demora, sem mais nenhuma delongas, vamos ler aqui o que está escrito no profeta Oséias, capítulo de número 6 do profeta Oséias, versículos de número 3 e versículo de número 6, a parte inicial do versículo 3 e todo o versículo 6. Vamos lá? Oséias, capítulo 6, versículo 3, o início deste versículo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Versículo 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém? O conhecimento do Senhor é um desejo e é melhor do que os holocaustos. E o conhecer e o prosseguir conhecer a Deus nos dá uma ideia de infinito. Nós não temos limites para conhecer Deus. Deus é ilimitado. Quanto mais nos relacionamos com Ele, mais iremos conhecer deste Deus. Quanto mais buscamos esse Deus, mais iremos conhecê-lo e Ele deixará ser conhecido por nós. E para isso, nós temos uma fonte de consulta para se conhecer Deus, que se chama Bíblia Sagrada. A Bíblia é a fonte desta consulta para se conhecer Deus. E eu quero trazer a reflexão sobre as doutrinas bíblicas. Você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube sabe que temos aí algumas reflexões falando sobre algumas doutrinas bíblicas, doutrinas do cristianismo, doutrina bíblica para as nossas vidas. Só você dar uma olhadinha aí na lista, você vai ver diversas reflexões com as doutrinas básicas do cristianismo. E a fonte para esta doutrina é a Bíblia Sagrada. E a doutrina bíblica, ela vai trazer a revelação de Deus para nós. Deus, ele se revela através da palavra. Então, para crermos nas suas doutrinas, precisamos crer na Bíblia Sagrada, sabendo que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores, mas que foram inspirados por Deus para assim escreverem os desejos, os propósitos, as ordens, as leis de Deus, os princípios de Deus, a doutrina de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro, aí vamos folhear aqui um pouquinho a Bíblia, diz na sua segunda carta, no capítulo de número 1 e o versículo de número 21. Segunda por quê? Porque é uma epístola, não é um livro, é uma epístola, uma carta, não é isso? No capítulo de número 1 e o versículo 21, Pedro diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glórias a Deus por isto. Vemos também em Timóteo, vamos ver aqui, carta de Paulo a Timóteo, vamos ver segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 15. Deixa eu ver aqui, glórias a Deus, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda escritura divinamente inspirada. Glórias a Deus por isto. Então, para se conhecer Deus, precisa crer na palavra de Deus. E para se conhecer as doutrinas de Deus, o livro básico ou livro base para essas doutrinas chama-se a Bíblia Sagrada. E o que seria doutrina? Tenho separado aqui duas definições bem simples, que diz assim, é um conjunto de princípios bíblicos que rege o ser humano no relacionamento com Deus e com o próximo. Vou repetir. É um conjunto de princípios bíblicos que rege o ser humano no relacionamento com Deus e com o próximo. Uma das definições para a doutrina. Segunda definição aqui, bem mais simples essa, diz, é um conjunto de verdades reveladas por Deus em sua palavra. Doutrina bíblica é um conjunto de verdades reveladas por Deus em sua palavra. Glórias ao Senhor. Para se conhecer Deus e a sua doutrina, precisa-se examinar a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada, ter o hábito diário, cotidiano, de gastar tempo com a Bíblia Sagrada. Eu quero aproveitar aqui e abrir um parênteses. Você já leu a Bíblia no seu todo, completa, de Gênesis a Apocalipse? Ainda não fez isso? Comece a partir de hoje. Estamos no início do ano de 2022. Você pode traçar um plano anual de leitura da Bíblia Sagrada. Tem um bem simples que muitos cristãos usam, de ler 3 capítulos da Bíblia diariamente, de segunda a sábado, e no domingo ler 5 capítulos, fazendo esta leitura de 3 capítulos por dia, de segunda a sábado, e 5 capítulos no domingo. Você irá concluir a leitura completa da Bíblia em 365 dias em um ano. Faz isso e começa a desfrutar do conhecimento de Deus através da palavra de Deus. Amém? Voltando aqui para o nosso assunto, a doutrina cristã, ela foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. A doutrina da palavra de Deus, ela foi ensinada por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Quando a gente lê na epístola de Judas, versículo de número 17, por só haver um capítulo na epístola de Judas, o versículo de número 17 vai nos dizer assim, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras aqui são os ensinamentos, as doutrinas, os ensinos que Jesus passou para os seus apóstolos. Ele diz no Evangelho de João que deu
a sua palavra aos seus apóstolos. Como ele recebeu do Pai, ele transmitiu para eles. Glórias ao nome do Senhor. E que os seus apóstolos deveriam também ensinar a outros. Então, a doutrina bíblica, a doutrina cristã, a doutrina da palavra de Deus foi ensinada por Jesus e pelos seus apóstolos. Então nós precisamos fazer uso desse ensinamento para conhecer cada vez mais a Deus. Glórias ao Senhor. A doutrina cristã são os pontos fundamentais da nossa fé. Nossa fé, ela está alicerçada nas doutrinas que nos foi ensinadas e escritas na Bíblia Sagrada. O cristianismo, o cristianismo tem o seu fundamento, a sua fé está fundamentada nas doutrinas da palavra de Deus. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que traz para nós os ensinamentos de Jesus, os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e o não sinótico, que é João, porque João vai escrever o seu livro aproximadamente ali em 96 depois de Cristo, já próximo à sua morte ali, e ele vai já fazer uma defesa do Evangelho. João já vai combater as heresias, os falsos ensinamentos que a igreja estava enfrentando já na sua época. Marcos, Mateus e Lucas, eles escrevem com relação ao ministério e os ensinamentos de Jesus. Quando a gente lê o único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, nós vamos ter a história da igreja e do cristianismo. Nós temos ali o Lucas, que foi discípulo de Paulo. Ele não foi apóstolo, era um médico historiador. Ele muito pesquisou, ele diz isso no seu livro, com muitas pesquisas para escrever a um certo cidadão chamado Teófilo. Ele pesquisa e traz para nós, no livro de Atos, a história da igreja, as doutrinas da igreja. Tanto que no capítulo 15 ele fala sobre o concílio em Jerusalém que Tiago presidiu, e ali foi selecionado, foi confirmado algumas doutrinas do cristianismo. O se abster do sangue, da idolatria, da prostituição. Isso são doutrinas que fundamentam a nossa fé cristã. Glórias a Deus. Sem falar nas cartas paulinas e nas cartas gerais, que nos traz os ensinamentos e nos traz as informações das doutrinas da igreja, sobre amor, sobre perdão, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre a ordenança do batismo em águas, sobre a ordenança da Santa Ceia. Glórias ao Senhor, sobre a ressurreição dos mortos, com relação à segunda vinda de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. E Paulo escreve de uma maneira inspiradora, Deus inspirando ele através do Espírito Santo para escrever algumas doutrinas nas suas cartas, e ainda os apóstolos Pedro, João, o irmão de Jesus Tiago, o irmão de Jesus Judas, que escrevem as cartas gerais, trazendo para nós, como a carta aos Hebreus, doutrinas sobre fé, sobre obras, sobre oração. Glórias ao Senhor, sobre uma vida de defesa da fé, e vai fortalecendo e formando ali as doutrinas básicas para se conhecer a Deus e ter um fundamento na nossa fé.
E o último livro, que é o livro do Apocalipse, o livro da revelação, o livro da profecia, de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que ainda irão acontecer, que é a escatologia bíblica, os acontecimentos dos últimos dias, que não deixa de ser doutrinas bíblicas, como milênio, juízo final, bodas do Cordeiro, grande tribulação, e tudo isso forma as doutrinas que nos dá o fundamento de nossa fé cristã. Conhecer Deus e suas verdades é a base da doutrina bíblica. Conhecermos Deus e as suas verdades. Como lemos aqui no profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja que é conhecer e não parar no conhecimento, mas continuar conhecendo o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um conhecimento que você não vai parar nunca. Você tem que continuar cada dia conhecendo e continuar conhecendo o Senhor. Por quê? Porque o conhecimento de Deus vale mais do que holocaustos. Amém? Então que possamos examinar as Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor. Glórias a Deus. Ter uma base bíblica para a nossa fé cristã. A doutrina bíblica, ela nos dá essa base, como falamos há pouco sobre os fundamentos da nossa fé. A doutrina são os pontos do fundamento da nossa fé. E ter uma base bíblica para a nossa fé cristã, fazer defesa da nossa fé cristã. Vamos ver o que o apóstolo Pedro diz para nós na sua primeira carta, no capítulo de número 3 e o versículo de número 15. Vamos aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 15. Diz assim, olha: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazer a defesa da fé que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, precisamos conhecer as doutrinas bíblicas para juntar aqui o que Pedro disse. O nosso irmão Judas, ele vai dizer para nós, no versículo de número 3 da sua carta: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Versículo de número 3. Glórias a Deus. Para fazer a defesa da nossa fé, precisamos conhecer as doutrinas bíblicas para a glória do Senhor. Aleluia. Ensinar e pregar com base nas doutrinas bíblicas é uma base sólida que só as Escrituras irá nos proporcionar essa base sólida para ensinar e pregar. Glórias a Deus. Vamos ler aqui agora em Neemias, capítulo de número 8 e o versículo de número 8. Neemias, capítulo 8, versículo 8, vai dizer para nós que Esdras, o escriba, ele traz para nós
a mensagem do livro, capítulo 8, Esdras vai ler o livro diante do povo. O povo está em pecado, o povo que voltou do cativeiro babilônico casaram-se com mulheres estranhas. Esdras fala isso bem no seu livro, principalmente capítulo de número 10. E aqui no capítulo 8 de Neemias é como que seja uma continuação do capítulo 10 de Esdras. Ele diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse, declarando e explicando o que? A doutrina bíblica, a palavra de Deus, a base sólida de uma mensagem bíblica, de uma mensagem baseada na Bíblia Sagrada. E Esdras faz isso, e todo aquele povo, ouvindo o que Esdras explicava juntamente com os seus auxiliares, o povo chora e se arrepende ouvindo a palavra da lei. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Adiantando para não sermos muito prolongados aqui neste vídeo, fazer a defesa da fé cristã com o raciocínio bíblico e confiar e esperar no cumprimento das promessas de Deus. Para isto eu quero ler 2 versículos aqui para base desse ponto. Confiar e esperar no cumprimento das promessas de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, ele vai fazer Timóteo lembrar da doutrina que ele tem aprendido com sua avó e com a sua mãe. Capítulo 3 e o versículo 15, olha só. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor. E aonde Timóteo aprendeu as sagradas letras? Paulo diz que ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. E o próprio apóstolo Paulo também transmitiu para ele: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Glórias ao nome do Senhor. Percebam que Timóteo, ele aprende as sagradas letras, as sagradas escrituras, a doutrina bíblica, e agora Paulo o exorta a ensinar a outros homens que sejam fiéis também para transmitir. E ainda podemos ler o que Judas, mais uma vez, Epístola de Judas, no seu único capítulo, mas lendo versículos 20 e 21 agora, em nome de Jesus. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Confiar e esperar no cumprimento das promessas. Glórias a Deus. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ainda o versículo 22. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Que nós possamos praticar o amor de Deus,
a piedade com relação àqueles que estão perdidos, a santificação, a fé, a oração, a doutrina do Espírito, a esperança da nossa misericórdia, doutrinas bíblicas que Judas fala nesses 2 versículos aqui para fortalecer a nossa fé. Então, para concluir nossa reflexão sobre a doutrina bíblicas, que é a revelação de Deus, que são as verdades reveladas por Deus em sua palavra. Quero trazer aqui rapidinho uma relação pequenininha sobre algumas doutrinas básicas na Bíblia Sagrada. Doutrina de Deus, doutrina de Jesus Cristo, doutrina do Espírito Santo, juntando doutrina da Trindade celestial, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação. Homem, pecado e salvação. Doutrina do Espírito Santo, que dentro dela temos frutos do Espírito, temos dons espirituais, temos o dom de profecia e o falar em línguas, a escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, a doutrina do amor. Glórias a Deus, tem aí uma reflexão sobre amor, uma doutrina básica, ou a doutrina do cristianismo. Jesus traz esse ensinamento. Então, são as doutrinas que a Bíblia Sagrada vai trazendo para nós. Desejo que você tenha tido proveito, ficou comigo até agora. Agradeço a Deus. Antes de sair do vídeo, deixa o teu like, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, naquele grupo de novos convertidos da tua igreja, e no desejo que sejam edificados, pessoas não evangélicas sejam alcançadas pela graça de Deus. E se quiser também nos seguir no Instagram, estamos ali todos os dias trazendo uma novidade. No momento ali Você Sabia, trazemos algumas curiosidades bíblicas e glorificando a Deus. Do desejo que você busque cada vez mais conhecer as doutrinas bíblicas para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Antes de sair do vídeo, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal. Se é inscrito, deixa o joinha. Deus continue abençoando a todos. Graça e paz da parte de Deus para todos nós, agora e sempre. Amém.